Quantas horas você jogou essa semana? E o que de fato isso te trouxe? E aí, pessoal, seja bem-vindo ao Langa Labs. Eu sou o Alexandre Langa e hoje eu resolvi trazer um tópico bem interessante para nós debatermos aqui sobre. O assunto em si, vamos falar sobre o tempo de jogo, como evoluir de fato e trazer bons frutos dos jogos para a nossa vida. Pois o que acontece nesse período? Eu passei muito tempo da minha vida jogando jogos sem pensar. Fui sempre aquele jovem mais retraído, mais quieto, que sempre buscou os jogos como uma fuga. E sempre gostou muito de jogar. Então, ao mesmo tempo que o jogo virou um hobby, ele virou uma fuga. E conforme o tempo passa, muitos se perdem nisso e acabam, digamos assim, não vendo um propósito maior. Porque é um entretenimento, é legal, a gente gosta de jogar. Mas uma vez que o tempo tenha passado, a gente começa a crescer, a gente começa a perceber que certas coisas parecem não fazer mais sentido pra gente. O tempo passa, você entra naquele jogo que antes te dava nostalgia e agora parece que não dá mais. A gente vai jogar aquele jogo que só traz estresse pra gente, que competitivamente falando, você tenta dar o seu melhor e no fim você não é recompensado, e você acaba jogando mais e mais e cai num ciclo vicioso, perde tempo. Então hoje eu quero abordar justamente esse tópico. Justamente com isso, eu gostaria de completar que não estou aqui para demonizar os jogos, pois eu também jogo e preciso jogar, mas eu precisei mudar a forma como eu jogo se eu quiser de fato alavancar a minha carreira. Então aqui estamos, vamos lá, essa foi a introdução, e agora vamos entrar em tópicos mais sérios. Desde já, deixe seu like, e se inscreva no canal, e vamos lá. Então pessoal, o primeiro tópico que eu gostaria de abordar é o problema, quando o jogo vira fuga. Muito tempo que a gente vai jogar, a gente joga sem pensar. Quando a gente tá começando nos jogos, a gente sempre tem aquela instrução, né? Tipo assim, poxa, é divertido, realmente libera aquela dopamina que você gosta. Mas, quando você vai crescendo sem orientação, que é o caso de muitos aqui que eu acredito, como era o meu caso, a gente vai crescendo e vai investindo horas que não geram aprendizado aplicável. A gente passa dias dedicando, a gente convive aquela realidade, a gente vai em fóruns de comunidade, segue páginas de Instagram, segue páginas de YouTube, do Facebook. Vamos no YouTube, pesquisamos vídeos tutoriais do jogo, vamos lá, se entretemos, buscamos fazer aquele jogo parte da nossa vida, se imersamos nele, fazemos parte dessa imersão. E uma vez que isso ocorra, cara, a gente acaba se prendendo no jogo, né? A gente vive uma realidade daquilo lá. Mas muitas vezes essa realidade não é direcionada. A gente tem aquela sensação de tipo assim, estou jogando esse jogo há muito tempo, parece que não dá mais, eu tô jogando só para sustentar o vício, isso não está legal. Então acho que tem aquela sensação de progresso virtual contra a estagnação real, né? Você sente que no seu computador você pode estar fazendo progresso no jogo, por mais que seja só no automático, você entra, passa dias, passa horas, meses, anos e fica preso nesse ciclo. Mas quando você olha para a sua realidade ao seu redor, os seus colegas estão todos estudando, estão todos focados, todos em projetos diferentes, todos estão mais isolados aparentemente, mais fechados, porque estão focando em sua realidade e melhorar o seu dia a dia. E você olha para você mesmo e fala, cara, isso daqui não está legal, eu preciso fazer alguma coisa. Foi o meu caso e essa é a origem do vídeo. E muitas vezes isso também ocorre na gente levar para uma comparação, né? Justamente como a gente fala, a gente vai subir o elo, vamos subir o nosso nível, mas não vamos subir o nível profissional. Você passa horas e fala, pô, cara, acertei aquele KS, dei um kill shot no BF lá, 42 mil metros, consegui fazer um pentakill no League of Legends, consegui smocar varanda no CS e dei um ace, e desfiz defuse, sabe? Você fica, pô, estou me sentindo maravilhado. Mas ao mesmo tempo você encerra a sua gameplay. Às vezes aquela play foi o momento que você teve o seu destaque, que você conseguiu, sabe, se sentir glorificado. E quando você desliga o computador, às vezes aquela mesma partida que você fez aquilo, você perdeu. Você não conseguiu ir além e quando se desliga vai aquela frustração. Pô, já são 2 horas da manhã, eu tenho que dormir, eu tenho que trabalhar amanhã. E isso acaba ocorrendo em consequências muito piores. Você vai trabalhar desgastado, vai mal-humorado, a longo prazo isso vai te tornando cada vez mais um zumbi. Você começa a ficar rabugento, as pessoas ao seu redor não conseguem mais ter aquela comunicação limpa com você. E isso é algo deprimente, muito triste.
essa comparação é muito triste, sabe? Muito nesse ponto que estava chegando, e é justamente por isso que estamos aqui, né? Então a questão é o seguinte: o problema não é o jogo, é jogar sem consciência. Qualquer jogo que você vai jogar, indiferente de qual seja a natureza dele, competitiva, seja uma natureza de solo, de jogar para passatempo, seja um jogo de RPG aventura, onde você só vai para justamente viver aventuras, indiferente da natureza, o problema é como você lida com ele. Então é por isso que estamos aqui e vamos abordar o próximo passo, que é a chave, a virada. Vamos virar essa chave e vamos entender o que se trata, mas acredito que muitos tenham se identificado comigo, e é isso que estamos compartilhando aqui agora. Então vamos ao próximo tópico também, pois é muito importante. Então, no que se diz a jogar com propósito, a questão que vem é a seguinte: e se o jogo deixasse de ser uma fuga e passasse a ser a ferramenta? Vamos explorar a ideia do jogo como treino de raciocínio estratégico, desenvolvimento de disciplina, controle emocional, trabalho em equipe e gestão de tempo. Então, por exemplo, jogos competitivos como League of Legends, a gente pode treinar tomada de decisão sob pressão, análise pós-erro review e consistência. Mas isso só vai existir quando acontecer a intenção. E como é que nós podemos conquistar essa intenção? Primeiramente, primeiro passo que podemos seguir, vamos dividir essa fase em etapas. A primeira é decidir os jogos que me fazem bem, que eu tenho tempo e que podem agregar muito valor a mim. Como, por exemplo, eu tenho jogos para mim como Ozo, Clash Royale, League of Legends e Skyrim. São 4 jogos que eu gosto de jogar volta e meia, um é mobile, outros 3 no computador. Então eu tenho essa separação para mim. No momento são os jogos que eu mais estou hypado, digamos assim, né? E vivo em torno deles. Então, para mim se organizar, a minha intenção foi a seguinte: separar os jogos como ferramentas e propósitos. Nesse sentido, o Osso, para mim, que deixou de ser o jogo de ritmo, que eu entro para bater bolinha e ser tentar concluir as fases e fechar a música, se tornou a minha ferramenta de coordenação motora, relaxamento e aquecimento para outros jogos. Quando eu quero jogar um jogo que vai exigir mais mecanicamente de mim, como por exemplo League of Legends, ou Skyrim, ou sei lá, qualquer momento, isso vai exigir uma certa preparação. E o Ozo é um jogo que se cabe muito como aquecimento para mim. Então eu vou lá, entro, jogo um pouquinho, entro relaxado, consigo treinar os meus dedos, aquecer as minhas mãos, e uma vez que eu esteja muito tranquilo, eu posso parar de jogar. Então o Ozo é essa ferramenta. Ele é a ferramenta de aquecimento e relaxamento. Uma vez que passou, beleza, podemos ir para o próximo. Na pira, no momento que eu estou agora, eu quero muito jogar Skyrim. Então o Skyrim é aquele jogo mais single player, né? Ele é off, você não precisa de internet. Ele é um jogo que eu quero jogar para passar o tempo, para ler, entreter meu cérebro, conhecer aventuras, eu quero explorar o universo do jogo. Então, mas de certa forma também preciso me aprimorar, preciso entender os conceitos, né, de magia, de como que um RPG normal tem. Magia, seja lutador, classes, eu preciso ter os conceitos de mana, de mágica no caso, né, de estamina, com esses controles, e isso vai desenvolver habilidades para mim. Então, uma vez que eu querer jogar esse jogo, eu vou limitar as horas dele, porque, por exemplo, Skyrim é um jogo que é bem tranquilo, bem relaxante, mas nessa da aventura de querer ficar horas, eu não posso consumir muito tempo, e a minha intenção é transformar o jogo justamente uma ferramenta de relaxamento, produtividade e hobby, né? Então ele não pode se ter tais tempos. Então quais são as táticas que nós vamos abordar? Logo eu vou falar para vocês. Mas é justamente nessa linha, sabe? Você ter o propósito do jogo. Então quando você vai jogar um jogo competitivo, por exemplo, como League of Legends, como Rainbow Six, como CS, a sua intenção vai ser sempre ser: eu quero ser o melhor, quero vencer. Mas não vou deixar isso me afetar psicologicamente, vou estabelecer limites e vou posteriormente conseguir trazer isso para minha vida. Não vai ser só um jogo, ele não é só um jogo, ele é uma ferramenta, ele é meu hobby, ele faz parte de mim. Nada desequilibrado, nada além do que deve ser, tudo no seu devido lugar. Então agora vamos aos próximos tempos. Então, para podermos matar esse problema e conseguirmos, digamos assim, se livrar dessa frustração pessoal,
nós podemos ter a seguinte abordagem, de estabelecer regras de limite pessoal. Então, primeiro exemplo, limite de tempo definido. Você vai estabelecer um prazo que de tais em tais horas, de tais em tais dias, isso vai da sua organização, cabe a você escolher. Mas de tal tempo a tal tempo, você vai poder ter essa abordagem do jogo. Esse vai ser o seu limite pessoal e você não vai poder passar dele. Você vai organizar a sua agenda, você vai organizar a sua rotina, encaixar ele para que você possa também ter o seu tempo e se permitir ter a sua individualidade, mas ao mesmo tempo que ela não fira o seu direito. Então, isso é muito importante como primeiro limite. O segundo limite, nunca jogar irritado. Quando você vai jogar irritado, estressado, você está trazendo um problema pessoal para o jogo e você vai usar ele como fuga, você só vai reforçar o comportamento de jogo como fuga, ao mesmo tempo em que você se isola do problema e o problema não vai sair da sua vida. Esse problema pessoal vai continuar ali, e você, quando sair do jogo, vai ter que voltar para resolver ele, e o seu tempo que você usava como conforto vai consumir muito mais tempo de vida do que propriamente um tempo de paz. Você vai perder muito mais que ganhar. Então, quando você está irritado, você não pode se dar o direito, digamos assim, de jogar. Obviamente que se você quer se desestressar, dentro do limite que você já encontrou, você pode abrir exceções. Mas a linha, o sentido do jogo é nunca jogar estressado, quando algo está te tirando do conforto. Quando você quer jogar para relaxar, você quer jogar para ter um tempo de qualidade, é uma coisa, mas isso dentro da organização. Então, via de regra, nunca jogar irritado. Isso é muito importante também. E terceiramente, como já foi abordado agora, nunca usar o jogo como fuga de responsabilidade. Como dito anteriormente também, se encaixando no outro, os seus deveres nunca vão sumir. Eles vão estar sempre ali. Você vai ter que encarar eles e isso vai ser um golpe. Uma vez que você usa o jogo para isso, cara, tende a não ser legal. Então, siga essas 3 regras que vai dar muito bom. Outro tópico muito interessante de abordarmos nesse vídeo é a questão de controle financeiro. Muitos jogos também, eles têm aquele sistema de gacha, tem sistemas de você comprar skins, roupas, jogos pay to win, muitas vezes você vai ter um investimento para ter uma certa vantagem no jogo, e isso é onde muitos se perdem e também é muito importante de trazer. Então vamos lá. Como podemos evitar qualquer problema financeiro com qualquer jogo, ao mesmo tempo que podemos investir nele e ter paz? Definindo, primeiro passo, definindo um orçamento mensal. Uma vez que temos noção da nossa realidade financeira, quanto recebemos por mês, o quanto podemos trabalhar para conseguir isso, vamos separar uma certa porcentagem que não vai fazer falta para nada no final do mês, e vamos separar para esse dinheiro poder ser investido. Então, uma vez que temos isso, dentro dessa nossa realidade, podemos investir sem problema, sem gastar, sem arrependimento nenhum. Pois muitas vezes pessoas compram no impulso de olhar e falar, nossa, que exclusividade, isso é meu, isso vai ser algo meu, isso vai ser muito legal, eu preciso ter. Sendo que você não precisa ter necessariamente, porque não vai te trazer muitos benefícios. Além de essa questão ser muito crítica, né? Não é legal. Então, definir esse orçamento vai ser muito importante. O segundo passo é nunca comprar por impulso emocional. Como também previamente dito, você tem que olhar e pensar, isso vai trazer mais benefícios ou malefícios para mim como pessoa? Eu ganho muito nisso? Porque muitas vezes a gente vai comprar e é só uma skin para arma, por exemplo. Não é só uma skin para arma propriamente. A gente vai ter aquele luxo de dizer, olha só, eu jogo o jogo e tenho essa identidade. Mas ao mesmo tempo, vai ser só dentro desse contexto, no seu dia a dia, que você vai conseguir ter esse luxo, sabe? Então, se você só consegue jogar no final de semana, vale a pena mesmo você gastar dinheiro naquela skin exorbitante, propriamente, naquele pacote que vai te dar alguns benefícios a mais, se você só joga cada 1 ou 2 semanas aquele jogo? Vamos pensar racionalmente e vamos chegar nessa conclusão. Uma vez que faz sentido, show de bola, vamos lá e compramos. Outra vez que isso virou um problema, vamos evitar. E sempre assim a gente consegue também evitar de ter problemas maiores. Isso é muito importante. E como última regra prática, você vai esperar 48 horas antes de comprar qualquer item. Justamente dentro do conceito de racionalidade de pensamento, bateu o sentimento. Quero comprar isso. Você vai separar essas 48 horas e dentro dela você vai separar um tempo para pensar.
Isso realmente faz sentido? É um investimento que vai valer a pena? Não vou me arrepender? Isso vai trazer benefícios legais? Eu tenho condições? Faz sentido? Fez sentido? Passado esse tempo, que é o tempo de não arrependimento, digamos assim, você pode comprar sem medo, que aí show de bola. É muito importante e são ótimas práticas, no caso, para você levar também para sua vida. Bom, dado tudo isso que nos foi falado, quais seriam os reais benefícios de jogar com propósito? Primeiro, clareza mental. Você decide quando jogar e por quê. Você nunca vai estar confuso e isso vai ser um ótimo guia para você. Segundo ponto, controle emocional. Os seus derrotas como feedback e não como ataque pessoal. Justamente na linha de crescimento. Tudo são experiências, ninguém está 100% certo, ninguém está 100% errado. Você aprende a consolidar as suas emoções e se tornar alguém cada vez mais com um coração de ferro. Uma pessoa cada vez mais forte e inabalável no seu dia a dia. E isso é muito importante. Terceiro ponto, gestão de energia. O jogo vira recompensa planejada e não um vício automático. Você sabe os benefícios que você pode obter, você sabe aonde você pode chegar, quando você chegar, você sabe exatamente o que vai estar te esperando e nada vai fugir da sua vida. Tudo vai ficar ali, os benefícios vão se manter e você não vai deixar isso afetar as outras áreas da sua vida. Isso é ótimo. Então essa gestão de energia, ela é importante também. E por último ponto, crescimento transferível. Você aprende habilidades que impactam estudos, carreira e projetos pessoais. Isso principalmente é o que mais me pegou e foi o que mais me fez querer trazer esse vídeo. Então, por exemplo, as habilidades que eu uso nos jogos agora, eu consigo transcrever muito para mim. Então, meu raciocínio rápido, aquela ideia de tomar decisões em poucos segundos, a necessidade de eu agir na emoção, não necessariamente, mas ter um tempo de reação mais rápido, a necessidade de eu ter um físico melhor, que eu quero usar como exemplo os jogos que eu tenho, então me moldar a base daquele personagem, sabe? Isso são habilidades que a gente consegue transferir do jogo para a vida. É nessa linha que a gente sempre vai querer pensar e vai dar os melhores resultados. Bom, dada todas as informações que foram compartilhadas até agora, gostaria de levantar a seguinte reflexão como encerramento. Se você somar todas as horas que já investiu em jogos, quem você poderia ser hoje? Agora, imagine se a partir de hoje, cada hora jogada tivesse intenção. Então, o intuito é o seguinte, não é para parar de jogar, você não precisa cortar esse hábito da sua vida. São hábitos muito legais, que é um mercado gigantesco no mundo dos jogos, que movimentam muito e muito dinheiro, cultura, é algo fascinante, não precisa cortar ele da sua vida. Você pode jogar com consistência, é jogar com propósito, com intenção, é jogar ritmizado, é jogar preparado. Então, isso é o auge, é onde queremos chegar. E transformar o lazer em ferramenta. Tentar tirar até mesmo nosso tempo de descanso, que vamos estar ali em paz, refletindo, como ferramenta de trabalho, como ferramenta de desenvolvimento. Então, até o nosso lazer, até a nossa paz vai estar trazendo algo produtivo para nós. Sempre vamos estar em crescimento, mesmo em repouso, digamos assim. Então, essa é a questão. Você joga por propósito ou joga por fuga? Qual foi o maior aprendizado que um jogo já te trouxe em algum momento? Eu convido vocês aqui agora nos comentários para compartilhar e comentar experiências. Quero entender um pouco de vocês, quero debater nos comentários e tentar chegar num consenso meio que legal. Se você concordou com algo que eu falei, faz sentido, também aponte, não concordou, discorde. Essa é a ideia da intenção, né? Então, esse é o intuito. Vamos sempre seguir por isso. E eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, porque sempre vamos abordar essa linha de crescimento pessoal, carreira em tecnologia e mentalidade estratégica. Tudo que remete a isso, tudo que está vinculado a isso, é onde vamos ir. Então, uma vez que temos isso, poderemos ir muito além. Eu sou Alexandre, muito obrigado se você ficou até aqui, e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, falou!